minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas. Dica terapêutica dessa semana falando sobre fim de mundo. É isso mesmo? Vamos falar sobre o fim do mundo. Pois é, mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal no YouTube, o IEMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais holísticas e esotéricas. Canalzinho esse que você vai dar aquela moral pra gente, contribui muito para eu estar aqui trazendo esse conhecimento transdisciplinar. Se você se inscrever ali no canal, isso é muito bom. Claro, desde que você curta, né, que você goste desse tema holístico, esotérico, transdisciplinar. Então, dá essa moral pra gente, tá? Vamos lá pro tema da nossa semaninha, fim de mundo. Gente, sempre que, né, a gente tá ali no movimento de fim de milênio, fim de século, pinta aquela coisa de, né, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar. Quando eu era criança eu ficava muito impactado com isso. Ainda tinha os jornais sensacionalistas, no Rio de Janeiro tinha a Última Hora, tinha o Dia, uma vez teve a capa do Dia que era menino nasce de barba e bigode e diz que o mundo vai acabar. Nunca me esqueço disso, acho que eu estava na quarta série, tinha 10 anos de idade, e eu me lembro de eu chegar no colégio, um monte de gente chorando porque o mundo ia acabar. Ai, ai, ai. Depois, uma vez, assim, mais tarde, já com uns 20 e poucos anos, conversando com a mãe de uma ex-namorada, que era uma bruxa danada, falando assim, isso aí, esse papo de fim de mundo, na realidade, aquela pessoa ali tá vendo o fim, tá sentindo, tá pressentindo o fim da própria vida, da própria existência, ou de uma certa realidade, e aí confunde achando que é o fim do mundo. Um milhão de histórias para contar. Eu me lembro também quando eu era criança, teve uma religião lá no Pernambuco, foi muito popular lá, os borboletas azuis, eles se vestiam, tinha uma roupinha ali que eles usavam. Acho que foi forte ali no interior pernambucano, Caruaru, aquela região, e tinha uma data para o fim do mundo, que tinha uma menina, se não me engano, que profetizava as coisas, e aí eles se botaram num buraco, tinha uma casa ali, né, o mundo ia acabar naquele dia e não acabou, mas não deixou de acabar alguma coisa, acabou aquela crença ali, né, porque profetizava o fim do mundo e o mundo não acabou. Brincadeiras à parte, esse é um tema interessante, assim, porque mundo é um conceito antropológico. Mundo está ligado conceitualmente, né, tanto com as civilizações, seus processos civilizatórios, e também está ligado a um determinado contexto sociocultural histórico. Em relação às civilizações, o mundo sempre acabou, porque todas as civilizações tiveram ali, né, o seu time, o seu tempo de vida. Existe um processo civilizatório e ele, né, tem um início, né, um meio, uma culminância e uma decadência. Todas as civilizações passaram por isso. Se você pegar o DNA do homem egípcio, vai ver que é parecido com o DNA dos seus ancestrais, mas a civilização egípcia, ela teve níveis ali inimagináveis para a gente hoje. E aquela grande civilização egípcia, segundo a história, foram 1000 anos de paz e investimento na cultura. Essa grande civilização ruiu. A grande civilização romana, o grande império mongol, né, todas as grandes civilizações, né, tiveram seu início, seu meio, seu cume e sua decadência e seu fim. Então, nesse sentido, no sentido civilizatório, os mundos sempre acabaram. E tem também, antropologicamente, o conceito de mundo conectado a um determinado contexto sociocultural. Por isso que, por exemplo, anos 80, anos 90, tinham muitos livros de antropologia, como Hermano Viana, O Mundo Funk Carioca, O Mundo do Funk Carioca. Então, né, esse conceito do mundo ali, né, ligado a um determinado grupo social. O mundo dos punks, Luiz Rodolfo Vilhena, o mundo da astrologia, falando sobre esse conceito de mundo, né, indo além da questão da civilização, indo além do conceito como mundo, como concepção de mundo,
o mundo, né, se restringindo a um determinado grupo, a uma determinada experiência de grupo, né? Esses mundos menores aí mais ainda acabaram, ou vão mudando, né? A gente não tem mais os punks da periferia ali, como tinha na época que o Gilberto Gil fez a música, nos anos 80 para 90. Então, gente, na verdade, todo mundo, né, tem um início, um meio, uma culminância e uma decadência, um fim. Então a gente está lidando com os fins de mundo o tempo inteiro. E a gente está no momento, esse papo é por quê? Por que a gente está falando sobre isso? Porque efetivamente a gente está no momento de transição civilizatória. Eu falo disso o tempo inteiro aqui. Falo disso na astrologia, falo disso em outros papos que a gente tem também. Esse é um papo que me interessa. A gente está no momento de transição civilizatória. Primeiro, se você fizer uma análise de civilização, a gente já tem todas as leituras para a nossa civilização que a gente está, né, numa decadência para o fim. As bases da nossa civilização, civilização que se criou com a colonização. Essa globalização que a gente vive hoje, ela começa com a colonização, né? Antigamente, as nações, né, mandavam seus exércitos, conquistavam coisas, colonizavam. E agora são as grandes empresas, as grandes corporações que estão fazendo esse movimento. Mas esse processo ele está em decadência. Por quê? Porque a base dele é a exploração. Exploração da natureza, uma natureza que era exuberante, riquíssima, que parecia inesgotável, e a exploração do homem pelo homem. Essas bases da nossa civilização, elas, né, estão em franca decadência. A gente não vai, a natureza não está mais permitindo, não vai mais permitir essa exploração desenfreada dos seus próprios recursos. E também a relação capital-trabalho, aí, embora a gente tenha regredido nos últimos tempos um pouquinho, né? A gente deu uma regredida, a relação capital-trabalho também ela está num lugar diferente e a gente vai para o mesmo lugar de não poder mais admitir essa exploração absurda do homem pelo homem. Então as bases, né, das exploratórias, as bases de exploração ali, que são o sustentáculo dessa civilização, elas estão em franca decadência. É só olhar para os lados, né? Não ver quem não quer ver. E eu ainda falo mais, gente, quem curte economia, sociologia e tudo, estão ouvindo falar que vai ter um grande reset econômico. Próprios Estados Unidos está ali no movimento de desvalorizar o dólar, porque está querendo dar um reset para uma moeda digital, uma moeda gerida pelo Banco Central ali americano, uma moeda digital que vai dar uma condição, primeiro dar um reset ali na própria dívida do dólar, em segundo lugar, vai dar uma condição de um controle absoluto, absurdo sobre as nossas vidas, as nossas economias individuais. E dizem que tem um grande reset para acontecer nesse sentido. Já estão preparando essa história. Independente dessas mudanças, a gente já teve muitas mudanças. O mundo mudou muito desde que eu me entendo por gente, né? Só essa revolução cibernética que a gente viveu, especialmente a partir do final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Já enterrou um mundo ali que era o mundo dos meus pais, dos meus avós. Né, o mundo da era do rádio, que aqueles valores, a geladeira, né, a TV, isso organizou muito a vida daquelas pessoas e tudo. Agora a gente já passou dessa fase, estamos numa outra fase, e a civilização, ela... por que tem tanta gente olhando para o cosmos aí? Com essa mentalidade de exploração, já está entendendo que não dá mais para explorar os recursos inesgotavelmente. Aqui já estão querendo explorar o cosmos. Mas isso não vai acontecer. Por que isso não vai acontecer? Isso não vai acontecer, gente, porque já tem aí uma série de indícios ecológicos que a gente vai estar lidando, sim, com movimentos ecológicos que a gente ainda não lidou antes. De diversas fontes está vindo isso. El Niño, Laninha, a formação de ciclone no Atlântico Sul, o círculo de fogo do Pacífico ali se aquecendo, uma série de indícios aí apontando para isso. E, né, tem um sentido a natureza gritar com a nossa civilização. Em primeiro lugar, porque a base dessa civilização se esgotou, é equivocada. E a natureza, ela tem os seus recursos, ela rapidamente ela se reequilibra, né? Mas a gente já está explorando ela há muito tempo. E com a aquiescência científica.
né? Quem é que lança dióxido de carbono pra caramba ali? Quem é que joga agrotóxico pra caramba aí na história, entendeu? Então é para além da ciência que a gente precisa ir para efetivamente lidar de uma forma melhor com esse movimento civilizatório que está acontecendo. Para ir além da ciência, a lei da ciência tem o quê? Né? É espiritualidade. Eu já gravei um vídeo aqui falando que espiritualidade tem a ver com as questões energéticas, com as questões metafísicas dos professores espirituais e com as questões ético-morais. É nesse ponto aí. As nossas escolhas, a gente precisa melhorar as nossas escolhas ético-morais se nós queremos permanecer enquanto civilização, se nós queremos sobreviver a esse processo. A gente tem 20 anos, 30 talvez, decisivos nesse sentido. Olha para os lados, gente. Vocês estão, tá ok aí a temperatura, essas nuances de temperatura que a gente está tendo? Tá ok, aí você olha para os lados, você vê ali o pessoal que está na Califórnia, pessoal que está no Chile, pessoal que está na Europa. Olha para a natureza, o que a natureza está falando com você? A natureza fala com a gente, a natureza falou assim, está falando, chegou no limite. A gente está vivendo o nosso limite ético-moral e isso na verdade, um fator de crescimento para a gente. A gente não muda efetivamente se não pintar um desafio que venha colocar em xeque nossas escolhas, colocar em xeque nossas atitudes. Então é por isso que a natureza está falando grosso, para colocar em xeque a humanidade. A gente está em xeque agora. E você tem um papel fundamental, porque nós, né, enquanto indivíduos, nós temos um papel fundamental, tanto ao nível individual quanto ao nível coletivo. Esse é o momento da gente melhorar as nossas escolhas ético-morais. Melhorar as nossas escolhas ético-morais. Esse é o momento da gente construir solidariedades. Esse é o momento da gente, né, sair fora de qualquer tipo de exploração. Como é que eu faço isso? Você tem uma pessoa que trabalha na sua casa? Você tem esse privilégio de ter uma pessoa que trabalha na sua casa? Que vai varrer sua casa, que vai limpar sua casa, que vai fazer sua comida? Então, essa pessoa aí é uma pessoa que você tem que ter o máximo de atenção. Essa é uma pessoa que você não pode explorar. Essa é uma pessoa que você tem que valorar. Essa pessoa, ela entra na sua vida, entra na sua casa. Às vezes a pessoa cuida dos seus filhos, né? Vai fazer a comida para você, a comida para os seus filhos. E você precisa fazer o quê? Dar a sua contraparte a ela. Além do trato econômico, quanto é a tua diária? Minha diária é X, tá, beleza. Tá incluído a passagem, tá incluído tudo bonitinho? Beleza. O que eu posso dar mais aqui? Porque você tem mais recursos que essa pessoa. Então você tem que se implicar, especialmente com essas pessoas que estão perto da gente, entendeu? Então essa é uma atitude muito importante. E não só isso, né? Melhorar, refinar nossas escolhas ético-morais. Entender que no nível individual isso é muito importante, tá? Pode ser o trabalhinho do beija-flor que a gente precisa ter, mas tem uma reverberação muito grande. E ao nível coletivo, a gente tem que se afinar individualmente e coletivamente, mas especialmente coletivamente, se afinar com as causas dos excluídos. Gente, aí é um papo terapêutico total. Essa é a base das constelações familiares, da terapia sistêmica de modo geral. Por isso, estava assistindo o Greg News, e o Greg deu uma sacaneada nas constelações. Parece progressista, mas é conservador pra caralho. Um equívoco, Greg. Sabe que eu amo você, né? Tricolor também, que nem eu e tudo. Pô, é um cara super importante, mas é um equívoco. Em primeiro lugar, que a constelação familiar não faz juízo de valor sobre ninguém. Em segundo lugar, que a base terapêutica das constelações familiares são os excluídos. Olha essa história de Israel e Palestina e os árabes, né? Gente, isso começa lá, é um patriarca só, que vai dar origem a 3 religiões monoteístas que se bicam, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Abraão lá, aquela história de Ismael, de Isaac, aquela história, ou seja, é uma cisma familiar, você tem o excluído ali, essa exclusão gerou problema, vai gerar sempre problema, exclusão sempre gera problema, entendeu? O nosso inconsciente, ele não é aleatório, ele é estruturado de uma forma caótica, mas o caos tem suas fractais, tem suas estruturas. E o que estrutura nosso inconsciente? São essas imagens, são esses valores, né? Essas atitudes, comportamentos, posturas
que estão na nossa linhagem ancestral. E as exclusões são a origem de todo mal. Então, o que a gente tem que fazer ali para lidar com esse momento de transição civilizatória, de fim de mundo, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que melhorar nossas escolhas ético-morais e a gente tem que olhar para as exclusões do nosso sistema e dar lugar a essas exclusões. Ao mesmo tempo, no mundo, a gente tem que olhar para os excluídos aí, né? E dar lugar a esses excluídos, entendeu? Então, esse é o papo. Se você tem uma dificuldade de ter filhos, se você tem uma dificuldade financeira, se você tem muitos problemas de saúde, você pode ter certeza, na perspectiva sistêmica, isso tem a ver com questões ancestrais e sempre tem exclusões no sistema aí, sempre tem exclusões que vão estar por trás desses sintomas todos. Que exclusões são essas? Abortos. Falando mal do aborto, não, acho que o dilema ético-moral não é entre o bem e o mal, é entre o pior e o menos pior. E eu acho que o indivíduo tem que ter, né, a sua liberdade ali de fazer a sua escolha ético-moral e o aborto pode ser ali o entendido como menos pior. Toda vida, né, toda vida que desponta, que desperta, ela tem um lugar sistêmico. Então aquele aborto ele é excluído porque ele perde aquele lugar sistêmico. Ninguém nunca mais fala. Você vai ter um filho depois, esse filho que você teve depois do aborto, ele não é o teu primeiro filho. Teu primeiro filho foi aquele abortado ali. Então aquele tem um lugar. Dar o lugar a esse aborto é cura, é terapêutico. Libera uma energia que está ruim, que vai impactar na sua saúde, que vai impactar na sua habilidade de ter novos filhos, que vai impactar na grana, que é pulsão de morte mal trabalhada. Entendeu? Essa é a base. Então esse é o momento da gente olhar para os excluídos, né? Fazer mais pelos excluídos. E esse é o caminho para a gente, né, tá ali renovando o contrato com o planetinha, que o planetinha tá de saco cheio da gente, de saco cheio da estupidez humana. Esse é o papo da nossa quarta-feira, dica terapêutica dessa semana. Semaninha que vem tem mais. Beijo, obrigado.